Mais um podcast na Kombi. Hoje eu estou aqui com a Elizabeth Bueno, a Beth, né? A Beth. E nós vamos falar sobre uma avó atípica. Um assunto muito importante que você precisa se informar, né? Exatamente. Assistam, compartilhem e façam seus comentários. Deixa lá suas experiências. É isso aí. Coloque o cinto e vem com a gente. Mais um podcast na Kombi e hoje a nossa Kombi está recebendo uma visita. Visita não, porque ela sempre está aqui, né? Não sou visita não. Estamos recebendo Elizabeth Bueno, minha amiga, companheira de oração, tantos anos, né? E eu quero começar agradecendo você ter disponibilizado uma parte do seu tempo, que eu sei que é uma vida corrida. Verdade. Né? Mas estamos aqui para bater um papo junto com vocês aí e eu sei que você vai se inspirar. Verdade, vai. Prazer é meu. Imagina. Beth, resumidamente, porque eu sei que sua história tem muita coisa. Muita coisa. Mas quem é Elizabeth Bueno? Para quem não te conhece. Para quem não me conhece, Elizabeth Bueno... Olha aqui, olha ali. Tanto faz. Elizabeth Bueno... É uma menina que nasceu em Cândido Mota, interior de São Paulo, bem próximo assim da divisa com o Paraná, e que aos 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, viemos para Osasco e fomos morar no mesmo quintal que uma tia nossa que ainda é viva, tia Isabel, o esposo dela, tio Osmar, é falecido. E de lá, de Osasco, ficamos poucos anos, acho que uns 2 anos em Osasco, fomos para Santana de Parnaíba. Eu cheguei em Santana de Parnaíba com 6 anos. Mas por que Santana de Parnaíba? Santana de Parnaíba porque meu pai trabalhava como motorista e fazia a linha de Osasco para Pirapora. Então, ele passava por Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba, a cidade dos bandeirantes, por ter aquele centro histórico bem com cara de interior, e a gente tinha vindo, né, do interior, ele se identificou. Ali ele fez amizades e conseguiu alugar uma casa em Santana de Parnaíba pra gente. Quando a gente pensa que não, pai, vamos mudar para Santana de Parnaíba. Eu tinha 6 anos, a Rosa tinha 8 anos, a Ana tinha 10 e a Sônia, que é minha irmã caçula, tinha 4 aninhos. Nossa. Foi. Aí fomos para Santana de Parnaíba e tô lá até hoje. Casou lá. Ai, gente, vocês têm certeza que vocês querem saber da minha história? Vou resumir, tá? Bom, me casei em Santana de Parnaíba, aceitei Jesus aos 9 anos na cidade. Fui aos 6 morar lá. Aos 9, a vizinha, nossa, nos ganhou para Jesus, nos levou para a igreja num culto de terça-feira. Culto de ensino. Doutrina, isso. O pastor não queria deixar a gente entrar, Roberta. Foi um perrengue pra gente entrar. Pastor Antônio Cândido da Silva. Não podia entrar pessoas não crentes no curso de ensino. Mas de tanto chorar, porque as crianças, eu mesmo comecei a chorar. Eu queria entrar. Ele acabou deixando a gente entrar. E naquela noite, eu, minha mãe e minhas irmãs aceitamos a Jesus como Salvador. Naquela terça-feira. Entendeu? E ali, na rua da casa onde eu morava, o Moacir e os pais dele moravam caminho da minha casa, ruinha de terra, caminho. Eu não sabia que o Moacir morava lá. Por incrível que pareça, a casa da minha sogra tinha um quintalzinho da hora, sabe? E ela plantava cana, laranja. Eu vivia pedindo cana pra sogra, sem saber que ia ser minha sogra. Com 12 anos, mais ou menos, 12 anos, indo para a igreja, eu sempre vi um vulto assim na janela, aquela janela de madeira, eu vi o vulto de uma pessoa sempre ali, naquele horário que eu passava para a igreja, voltava. Então foi naquela faixa dos 12 anos em diante que eu fiquei sabendo do filho da dona Dita, o Lolo, porque o Moacir é conhecido na família toda por Lolo, ninguém fala Moacir. Ninguém fala. Mas o Lolo tem alguma coisa a ver com chocolate ou não? Nada.
Mas eu fiquei tão fã do Lolo que eu me apaixonei pelo chocolate também. Aprendi a gostar. E foi assim, aí com 14 anos, com 12 anos ele me conheceu, ele me pediu namoro, era o único que tinha bicicleta na rua, todo mundo andava na bicicleta do Lolo. Então, era o rico, né? Era o rico da época. Aí, enquanto as meninas ficavam andando na bicicleta dele, eu ficava sentadinha no muro de casa com a mãe, as minhas irmãs, conversando com ele. Foi nessa faixa de 12 para 14 que ele me pediu namoro. Ele é 7 anos mais velho que eu. Então, quando eu tinha 12, ele já tinha 19. Aí eu falei, não posso, porque eu sou crente. Olha, eu sei que hoje, Roberta, é complicado dar esses exemplos, assim, como motivação para um jovem, porque 12 anos é uma criança. Mas há 39 anos atrás, porque agora em abril eu faço 39 anos de casada e já com namoro, noivado e casamento, 41, naquele tempo, a menina de 12, 14 anos, ela estava pronta para casar. Então, quando ele me pediu namoro com 12, eu disse não, mas com 14 ele aceitou Jesus, eu disse sim, e com 16 eu me casei. E aí eu tive o Lucas, a Débora e a Cálita. A Cálita é meu prêmio. A Cálita, a gente precisa marcar um podcast só para essa história. Essa história que é linda também, né? Linda também. Linda. Muito bem resolvida. Uma história bem resolvida que eu posso contar com ela presente, entendeu? Muito linda a história. A história sobre adoção é uma história de amor profunda. Profundo, né? Exatamente. Mas, Beth, entre tantos outros acontecimentos na sua vida, que vai virar tipo novela, a gente vai fazer por capítulos. Isso, Roberta, é verdade. Existe um capítulo na sua vida que foi uma coisa muito marcante, porque a princípio, no começo foi assim, né? Envolveu até toda a igreja ali, vamos orar, né? Pela Débora, tudo, e veio um presente de Deus para a vida de vocês, que é o Cauãzinho. O Cauã. Né? E a partir desses acontecimentos, você começou a explorar um novo mundo, por assim dizer. Verdade. Né? Que é o mundo dos autistas, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo de diagnóstico. Roberta, o Cauã é assim, o Cauã, ele é conhecido dentro de um contexto histórico que existe entre mães que perderam bebês. Ele é o bebê arco-íris, a gente chama assim. O que é o bebê arco-íris? O bebê arco-íris é aquele bebê que vem após uma perda da gestante. Então, 2 anos antes do Cauã nascer, o Cauã tem 3 anos e 2 meses, né? Então, 2 anos antes do nascimento dele, a Débora engravidou do Guilherme. E a gente acompanhou todo o ultrassom, a gente ouvia os batimentos cardíacos do Guilherme. Para mim, é como se eu tivesse vivido o nascimento do Guilherme, embora eu não o tenha visto. Porque, aparentemente, a gestação dela foi sempre normal. Ela é fisioterapeuta e ela atende, assim, em casa os pacientes dela. Então, ela carregava maca que pesava 12 quilos, mas até então os médicos falavam que a gestação dela era super normal. E de repente, menina, eu tô pregando uma congregação longe aqui, no centrão de São Paulo, recebo a notícia que a Débora foi pro hospital já nascendo o nenê. E ela estava de quantas semanas? 25 semanas. Então o bebê era todo formadinho. Ele viveu 45 minutos. Deixaram ela carregar esse bebê. E deixaram ele do lado dela por 45 minutos, só com o respiradorzinho, mas ele não tinha condições de sobreviver. Essa foi a notícia. Então, pelo fato dela ter tido uma vida normal, depois da perda vem tantas interrogações. Será que é porque eu carregava? Será que é? Mas não tinha explicações. Tá bom, perder o Guilherme foi algo assim insubstituível, porque um filho não substitui o outro. Exatamente. E aqui fica uma dica que não tem nada a ver com a sua pergunta, depois se você quiser você pode até editar, mas quando alguém tiver a perda de um bebê, nunca chegue para a pessoa que teve a perda e fala assim, olha, você é nova, você vai ter outro bebê. Isso dói demais. Não é um objeto que substitui, né? Você não quer outro bebê, você quer o seu bebê. Mas depois da tempestade, e é esse o termo que é usado para uma mãe que tem um filho que sobrevive após a perda de um outro. Ela gestou
do Cauã, 1 ano e pouquinho depois. E quando o Cauã nasceu, foi aquela festa maravilhosa. Porém, Roberta, cada autista, mesmo alguns tendo os mesmos comportamentos, porque o autismo, ele não é uma doença, ele é um comportamento diferente, então tudo tem que ser visto diferente. O mundo do autismo, sabe como que eu vejo, Roberta? É você entrar numa escuridão sem ter noção do que você vai ver pela frente. Não saber onde está pisando. Não. E os lampejos das luzes vão se acendendo dia após dia. Não tem como você falar, vai ser assim. Os autistas são assim. Não. Muitos têm características parecidas, comportamentos parecidos. Mas eles diferem muito de um do outro em alguns casos. No caso do Cauã, Roberta, diante de Deus, no dia que ele nasceu, ele precisou tomar aquele banho de luz que fala, né? Porque ele ficou meio amarelinho. Ele tinha menos de 24 horas de nascido. Colocaram o Cauã no banho de luz, num bercinho. Roberta, eu não sei te dizer quantas vezes no dia eu chamava a enfermeira, porque ele descia. Ele se movimentava demais. Hoje, isso é normal. Não, não é normal. Eu sei hoje que não era normal. Então, o autismo, ele vai dando alguns sinais que no momento a gente não consegue perceber. Mas você fica assustada. Ele descia, tão pequenininho, ficava parecendo um sapinho com a perninha fechadinha. Lá embaixo a enfermeira vinha, catava ele, apoiava ele em cima, abria os bracinhos dele, ajeitava ele. Era questão de horas, o Cauã estava lá embaixo. Então, assim, outra coisa, foi para casa? Foi. Não dormia à noite como um bebê normal. Ele dormia de dia. Mas a criança troca a noite pelo dia. Tá, troca um dia, uma semana, um mês, 2, 3, 4, 5. A noite inteira virando na cama, ele não dorme, na verdade. Você tinha que cercar a cama de travesseiro. A cama tem que ser. Não podia ser no berço, porque ele não ficava no berço. Ele tinha que pôr na cama, encostar a cama na parede, cercar de travesseiro. Porque ele roda a cama toda. Ele rodava a cama toda. Então, com 3, 4 meses, ele tinha crise de choros. Assustador. Mas o que será que é? Ele chora demais. Ele roda a cama toda. Ele dorme muito pouco à noite, dorme durante o dia. Mas tem um agravante. Ele tem crise de choros intermináveis. Tá, pega ele, coloca no carro e sai andar. Vai acostumar a dormir no carro. Ele acostumou a dormir no carro. Tudo, você vai criando respostas para todas as indagações que para você são tudo novo, escuro. Aí foi juntando. Como que chegou o diagnóstico do Cauã? Agora eu respondo sua pergunta. Ele já tinha quase 1 ano. Observando o jeitinho dele, porque no início, Roberta, eu vou falar pelo Cauã, tá? Ele começou olhando pra gente normal. Você falava, Cauã, ele dava uma olhadinha. Bobó. Pá. Ele dava as soletradinhas de palavrinha. Tem foto dele bebê que eu tô brincando com ele, ele tá olhando pra mim. Mas vai chegando uma certa idade, perto de 1 aninho mais ou menos, se for o caso dele, ele deixa de olhar pra você. Não sai mais uma palavra da boca deles. É tudo interrompido assim. Peraí, o Cauã não dorme bem de noite. O Cauã chora a noite toda, ele passa a noite acordado. O Cauã não atende mais. Cauã, não responde. Lá, vovó, dá tchau. Não dá tchau. Você tá falando com ele, se ele tá olhando para essa bolsa, você tá brincando com um carrinho aqui, você pode falar 1.500 vezes, Cauã. Ele tá aqui. Dá a bola pra vó, ó, bola. Pega a bola. O que é bola? O que é bola? Eles não associam as coisas àquilo que você está falando. Ele pode até olhar para a bola, mas não porque você falou bola. Não porque ele entendeu que aquilo é uma bola. Então o diagnóstico dele veio com uma consulta particular, porque não desmerecendo a rede pública, não. Porque na rede pública funciona assim, o diagnóstico ele vem, mas ele vem um tanto tardio para os pais que percebem. Então a criança não fala, vamos caminhar para a fono? A criança tem problema de interação, vamos passar para o psicólogo? A criança tem um problema de motor, vamos fazer passar ele com a físio?
é assim que funciona. Aí, quando a gente percebeu, com 1 ano, a gente já sabia que ele era um autista. E aí, aí corremos atrás de uma consulta particular. E como que é isso? Porque, assim, a gente vive numa sociedade que não está preparada para conviver e dar oportunidade para os autistas. A gente vê que as políticas públicas, elas são limitadas, elas não são amplamente acessíveis, porque é tudo muito novo, né? A gente está falando assim que houve um aumento de diagnósticos, mas assim, ainda, se a gente for ver na rede pública, existe uma escassez ainda no atendimento adequado, né? As coisas estão começando a acontecer agora, que é diferente assim, vamos supor, né? A criança pegou uma dengue, ele já sabe como que vão tratar, como que vão direcionar essas coisas. Agora, o autismo, por mais assim que eles estejam empenhados, é tudo muito novo. Tudo muito novo, tudo muito novo. E aí, como que fica a cabeça da família nisso? Roberta, uma das maiores lutas contra o preconceito, porque existe um preconceito, as pessoas pré-julgam o comportamento. Como o autismo, ele envolve o comportamento da criança, não é uma doença que você toma um remédio e sara. Então, é no comportamento da criança. Então, como é um problema comportamental, esse problema afeta principalmente muitos pais, porque eles não aceitam aquilo como normal, um problema que tem que ser cuidado. Tipo, ele está ali e eu vou lidar com isso. Isso, ele vai sarar. Não é doença, ele não vai sarar. Mas eu sou cristã, Jesus cura tudo. Cura, mas tem coisa que Jesus não faz. Então, o Cauã, como pais, eu vou falar como avó autista, se uma avó atípica, como a avó é vista como a mãe com açúcar, a segunda mãe, a baba-ovo, a avó é aquela que vê o neto com outros olhares, se já é assim um amor extremo por um neto que tem um comportamento típico, quando vem um neto atípico, eu acho que é o momento da gente abraçar de verdade, porque se você não ter consciência de que aquela criança pode ser ajudada, que a maior dificuldade não está no resultado das terapias, mas no resultado da própria dificuldade, do próprio preconceito dentro da casa. Quando você você quer anular um problema que está acontecendo, você impede aquela criança de ser melhorada, trabalhada, porque como é no comportamento, o tratamento vai vir para ajudar ele no comportamento dele, na socialização, você entende? No entendimento, ele vai passar com um pedagogo, ele vai passar com um psicólogo, ele vai passar com terapia ocupacional, ele vai fazer musicoterapia, eles vão trabalhar o comportamento dessa criança, eles vão trazer ele para uma realidade que ele não vive ela. Então, quanto mais cedo as terapias, mais chance dele ter uma vida mais próxima do normal, aquela criança vai ter. Quanto mais o pai anula, a mãe anula, achando que Deus pode, mas qual o problema de lidar com uma criança autista quando você tem convicção de que lá na frente, se você acelerar aqui, lá na frente ele pode ter uma vida normal, Roberta? Não, e Deus pode te usar como ferramenta para cuidar dessa criança. Né? E o conhecimento que a gente tem e o amor que já é normal para um neto que tem comportamento típico, para um neto atípico, a vontade de lutar por ele, a vontade de incentivar a mãe a lutar. Então, eu louvo a Deus pela vida da Débora, porque a Débora não teve nenhum problema de falar. E quando a gente comentava com algumas pessoas, porque a maior dificuldade é essa, não, filha, não fala isso não. Lá atrás, Roberta, muitas crianças foram chamadas de retardada, mal educada, birrenta, songa. No meu tempo, tonga, songa, monga. Quantas pessoas foram para manicômio, Roberta? Quantas crianças foram consideradas loucas, foram consideradas doentes? Porque lá atrás não existia essa oportunidade de se falar sobre, não existia uma explicação.
Hoje a gente tem esse termo autismo e eles recebem tantos direitos que nos ajudam tanto, sabe? Eles são dignos de serem abraçados, reconhecidos e de que lutem por eles, pelos direitos deles. Então, é assim que funciona. Sabe o que eu acho que é o pior? É a falta de conhecimento. E o fato de conversar, de dialogar, faz com que a gente aprenda. Isso. Né? Eu digo isso por experiência própria. Qual que era a minha experiência? Quando eu era criança, eu estudei aqui na Escola Ivani Maria Paz. E na Escola Ivani Maria Paz tinha uma sala que era para os surdos, deficientes auditivos, os surdos. E na hora do intervalo, eles subiam para o intervalo junto com a gente. E algumas crianças, incluindo eu, né, e a gente tem que ser, né, sincero nisso, tinha medo. Por quê? Porque não conseguia se comunicar. E aí eu fico imaginando assim, quando eu fui crescendo, eu fui tendo uma consciência, porque o pessoal falava assim, eles são bravos, eles pegam o seu sorvete, eles pegam o seu doce. Mas depois eu fui entendendo que, na realidade, eles gostariam de se comunicar como uma... Você não oferece um doce pro seu amiguinho do lado? Né? Verdade. Só que eles não conseguiam se comunicar com as outras crianças. E eles eram tidos como pessoas bravas, crianças briguentas. E não era nada disso. Verdade. Passado algum tempo, e naquela época não se falava de autismo. Não se falava de autismo, né? Então, assim, o que a gente identificava nas crianças? Era a questão auditiva, visão, ou a questão mesmo de motora, mas, assim, a questão intelectual, mas de autismo mesmo, essa palavra, na nossa vida, ela é muito recente. Muito recente. Quando o Paulo Henrique, né, as crianças, né, começaram a ir, meus filhos começaram a ir para a escola, foi a época que aqui em Barueri antes tinha a escola especial, que era para crianças com algum tipo de deficiência, com algum tipo de sei lá, era os auditivos, os visuais e tal. E aí, depois começou a inclusão nas escolas. E aí começou muito um questionamento, se deveria colocar as crianças todas no mesmo ambiente ou não. Porque muitas mães falavam assim, não, mas aí a professora vai dar atenção para quem tem mais dificuldade, vai largar meus filhos de lado, que não sei o quê. Essas coisas de mãe que às vezes é individualista e pensa só no próprio filho. E aí comecei a pesquisar, comecei a refletir, ouvir conselhos, até de alguns profissionais que achavam que estar no mesmo ambiente era adequado, outros que achavam que não estar no mesmo ambiente não era adequado e tal. E aí começou a questão de informações sobre o autismo, porque o autismo normalmente não é alguma coisa que você bate o olho assim e identifica como um braço quebrado. Aquele menino tem um braço quebrado. Isso. Ou aquele menino é um autista. Não dá para às vezes identificar. Você vai vendo que às vezes as pessoas, o autista o aprendizado dele é num ritmo diferente. Isso. Mas não quer dizer que ele tem uma deficiência intelectual de maneira alguma. É só um tempo diferente, né? Isso. E aí a gente vai conhecendo, a gente vai procurando saber, que eu falo que o errado não é saber. O errado não é procurar saber. Exatamente, né? Roberta. Procurar informação. Como que eu posso ajudar? Né? Como que eu lido com isso? Como que eu posso ser útil para você? Verdade. Né? E aí a gente vai procurando saber tal, e vai conhecendo. Acho que as redes sociais também ajudam muito. Ajudam. A gente vai conhecendo casos de pessoas que com a rede de apoio adequada se superaram na vida. Esses dias te mandei até daquele pregador Israel. É maravilhoso, Israel, né? Roberta. Um menino, um jovem casado, que ele é autista, ele é policial. E o testemunho dele é que até os 6 anos ele não falava nada. Exatamente. Aí eu fico pensando, na minha época, na sua época, uma criança que até os 6 anos não fala nada, muito provavelmente não seria estimulada a falar, essa criança não tem mais jeito. Exatamente. Então, exatamente. hoje, essa rede
de conversa, esse momento, é para que a gente justamente aprenda sobre isso e vai destruindo um pouco esses muros, né? Isso, e todo tratamento, porque é um tratamento, as terapias, como é algo do comportamento da criança, todos os déficits que ele tem, as terapias vão ajudando a colocar no lugar. É como se a cabecinha dele tivesse algumas coisinhas que estão fora do lugar e vão sendo postas com o passar dos dias, eles vão aprendendo por repetição, eles vão aprendendo. Ó, para você ter uma ideia, o Cauã, hoje, ele tá com 3 anos e 2 meses. Ele quase fala o alfabeto inteiro. Você acredita nisso? Só o X que ele fala X. E os números dele é assim, ó. 1, 2, 3. Ele fala em inglês os números, Roberta. A terapeuta dele fala assim: mamãe e vovó, não deixem o Cauã assistir desenhos que não sejam nacional, que falem o português, porque ele fala muita coisa em inglês. Ele fala, mamis! Hoje ele já fala, mamis, papi! Aí quando você pega as Ele letrinhas... tem uma facilidade de aprender. Você pega as letrinhas, dá pra ele já sabe o A, E, I, O, U, perfeito. A, E, I, O, U. Aí as outras letrinhas ele vai falando X. Aí ele fala, o Y é Chiplons. Chiplons. Hoje, após terapias, se você falar Cauã, não é mais aquele menino que você fica Cauã, há um ano atrás, Cauã, no mundinho dele, Cauã. Como eles têm um comportamento atípico, tudo que eles fazem é atípico. A brincadeira dele é atípica, os brinquedos são atípicos, a forma de brincar é atípica, a forma de comer é atípica, é só por Deus. E aí, ele pega os Cauã, a bola, pega a bola pra vovó, a bola. Tem hora que ele não olha. Eu brinco muito com ele com a bola. Porque ele joga, aí a bola, aí eu pego a bola, dá a bola pra vovó, ele não dá assim, ele joga no chão, tá? Aí você aplaude, ele ama ser aplaudido. Quando você aplaude, aí ele faz de novo porque você aplaudiu, não porque ele gostou. Aí ele vai de novo jogar a bola, aí ele mesmo se aplaude, aí você aplaude e ele aplaude também. E aí, sabe? Então ele já conquistou coisas, por exemplo, pegar a colher e pôr na boca. Gente, isso é uma vitória pra nós. Você entendeu? Cauã e ele olhar. Que vitória, porque eles vão tendo um comportamento normal até uma certa altura, quando vai pegando um aninho, parece que tudo apagou da mente deles. Tipo, regride, né? Volta a não saber. E é assim, um aprendizado diário, você aprende o que é um amor de verdade. Nossa, Roberta, é muita coisa, e eu acho assim que os pais não precisam ficar bitolados, sabe? Ai, tudo é autismo, não é? Porque... Mas eu acho que existe muita questão da comparação. A gente sempre quer comparar nossos filhos com alguém. Mas fica de olho. Percebeu? Vai atrás. Não tem que ter vergonha. Nem se sentir vítima. Ah, coitadinho, ele é autista. Ele não é coitadinho. Ele pensa diferente, faz diferente, mas daqui a pouco ele vai entrar no ritmo. Você vai orando a Deus. Deus pode, mas muitas coisas dessas aí, Deus permite, pra gente aprender a dar valor a coisas mínimas que a gente não dava, Roberta. O Cauã ensina a gente todo dia. O maior mestre que tem na minha família, depois do Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o Cauã. O Cauã te ensina coisas. Agora, exige muito, muito. É uma canseira extrema. Porque ele só para dormindo. Então é 24 horas pegando coisas, jogando coisas, rasgando coisas. E tem coisas que você tem que falar, não, tem. Mas tem coisas que não adianta falar, não. É o mundinho dele, é o momento dele. Então, é um tratamento com a gente. Eu entrevistei uma mãe atípica, a Fernanda, e ela tem um filho, acho que está com 6 anos, né? 6 anos. E ela passou. Só que o dela eu falo que é uma situação mais grave, não pela criança, mas pela falta da rede de apoio, né? Porque hoje ela não tem tanta rede de apoio. A mãezinha dela faleceu, a irmã dela também tem a vida corrida com criança pequena também, e ela é divorciada do pai e tal, e sabe como é que é. E ela passou por uma situação que ela falou assim, Roberta, eu estava passando em frente a uma lanchonete e ele queria uma Fanta laranja. E ela falou que estava sem dinheiro, não conseguia fazer o Pix, ficou e ele se jogando no chão por conta da Fanta laranja. E ela falando assim que quem passava falava assim, meu, criança birrenta,
essa criança sem educação, essa criança foi mal educada, não sei o quê. E as pessoas não entendem que eles têm algum, assim, eles entram em crises, às vezes, por conta de um não específico de alguma coisa. E ela falou que depois de quase uma hora, que ele jogado ali no chão, ela conseguiu ligar para alguém, alguém fez um pix, ela conseguiu comprar o refrigerante. Ela falou assim, Roberta, ele pegou esse refrigerante e levantou como se nada tivesse acontecido. Exatamente, Roberta. Como se nada tivesse acontecido. Então, aos olhos das pessoas que não conseguem ter essa informação, vai falar assim, olha lá, era birra mesmo. Era. Roberta, é muito complicado. Olha, depois que o Cauã foi diagnosticado, com 1 aninho e pouquinho ele já foi diagnosticado. A luta, mesmo no convênio, pelas terapias, Roberta, é algo assim de você sentar, parar e começar a chorar. Porque, graças a Deus, o Cauã não tem crises severas. Hoje o quadro dele já foi fechado. Tem grau 1, grau 2, grau 3. Ele é o 2. Ai, mas aí a pessoa fica, não, mas é leve, ele não tem cara de autista. Autismo não tem cara. Ah, o autismo é leve. Não existe autismo leve para uma mãe, para uma avó. Eu falo mãe e avó que se envolve, porque tem pessoa que não se envolve na história, sabe? No meu caso, eu mergulho. Eu quero da história dele tentar ajudar outras mães, outras avós. E às vezes eu vejo crianças que são autistas. Você sabe que é autista. Mas o pai, a mãe, a avó não aceita nem que você toque no assunto. Você já procurou? Você quer ajudar? Vamos supor, já procurou uma terapia para essa criança? Você já pensou em levar ele? Você não pode falar. O sangue de Jesus tem poder. Não é o sangue de Jesus tem poder. Isso não é problema. Isso não é problema, gente. Isso é solução. Vai atrás, procura saber, ajuda outras crianças. Através da vida do Cauã, Deus já mudou tanta coisa na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. É algo assim surreal. E o quadrinho dele agora, então, foi fechado. Ele é autista grau 2. Se ele fosse grau 1, não, mas ele nem tem cara. Não, isso aqui daqui a pouco ele tá fazendo, daqui a pouco ele tá falando. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, Roberta. Roberta, é uma canseira. Roberta, é uma exaustão, é uma batalha tão grande, é tantos não. Você tenta, não. Convênio não cobre aqui, não cobre ali, não. Graças a Deus. Aí você entra com a sua oração. Jesus. Abre as portas. Abre as portas, Jesus. Hoje o Cauã tem fono, o Cauã tem terapia ocupacional, musicoterapia. Ele faz 5. Ele trabalha em 5 áreas comportamentais. Tudo pelo convênio. De segunda a sexta, 2 horas por dia. É pouquíssimo perto do que ele precisa. Mas se em casa os pais, os avós se conscientizarem que aquela criança precisa de ajuda, que a gente pode dar sequência do que é ensinado lá na terapia, em casa você flui muito mais do que 5 horas lá. Até porque também é um ambiente que ele se sente à vontade, né? Então, você dá sequência em casa. Tem a hora do não? Tem a hora do não. Mas é tudo muito diferente e é tudo muito cansativo. É uma canseira assim no corpo mesmo, porque eles não param. Mas também quando param... E eles não têm muita noção do perigo, né? Nada. Nenhuma. Eles pulam de qualquer lugar. Preferência por alimento, isso você já sabe, né? Eles são seletivos com o que come. Eles são... Como que é o Cauã nesse quesito? O Cauã? O que ele come, o que ele não come? Cauã gosta nada mole, nada molinho. Carninha no molho, sai fora. Tudo que seja meio crocantezinho. Então, frango frito bem sequinho, carne seca. Carne frita bem fritinha. Ele gosta. Sabe aquelas torradinhas? Eu esqueci o nome. Magic Toast. Parece um colchãozinho assim. Com requeijão. Tia Rosa compra de pacotes para ele. Ama. Essas coisas assim. A comidinha dele é aquela. Arroz e feijão quando ele tá de boa. Come bem.
Mas é isso aí, ele tem a comidinha dele, a frutinha Nada de dele. molho. Não, Danone é só o Danone que ele gosta, não é Danoninho, é muito raro. Ai, tá vendo? Devia ter marcado o nome do Danone dele. É um Danone diferente, assim. Ai, como que chama aquele Tipo Danone? greco, que é mais sequinho. Greco, exatamente, é o Danone que ele gosta. É o que mais, meu Deus? Agora, o leite dele, a Roberta, as despesas com eles são grandes. Mas aí a gente tem o apoio de toda a família. Porque a Débora precisou abrir mão dos atendimentos dela como fisioterapeuta. Porque eu não dou conta de acompanhar o Cauã nas terapias dele. E outra, ela quer acompanhar. Ela quer acompanhar. Então ela abriu mão do trabalho dela, ficou somente com os pacientes que ela trata já há anos, que não são muitos, para poder dar essa cuidar do Cauã. Porque tem noites que o Cauã não dorme a noite inteirinha. Tem noite, Roberta, que ele brinca das 18 horas até as 5 da manhã. Ele brinca. Normal, ele brinca. Sem cansar. Sem cansar, sem piscar o olho. Ele brinca e ele conversa o mundinho dele. Na verdade, ele ainda não tem aquela fala, ele não fala, mas ele já balbucia palavras. Mamis, papis, entendeu? Oh no! Quando você fala uma coisa pra ele, oh no! Assim, quando você dá alguma coisa que ele gosta, ele fica, yes! Ai, que coisa, pensa. Ele fica feliz quando ele... Então, assim, a gente sabe que ele vai conseguir falar, ele vai conseguir se comunicar, se Deus quiser. Mas ainda que isso não acontecesse, a gente não ia desistir dele nem um dia, nem um momento. A gente não ia ficar culpando, não tem culpados. Ali tem uma história linda do Cauã com a gente, com Deus, a vidinha dele, as coisinhas dele, todo mundo se ajunta e ele usa fraldas. E hoje ele é maiorzinho, né? Então, usa muito mais. Estamos começando a tentar desfraldá-lo durante o dia. Então, ele... Tem criança que quando você tira a fralda, ele não consegue fazer xixi, o Cauã consegue. Isso é... O que é fazer xixi para uma mãe e para uma avó? Normal? Para nós, não. É uma vitória. Uma vitória. Quando você tira a fralda e ele consegue fazer xixi sem sentir a fralda no corpo, glória a Deus. É um dos primeiros passos para o desfraude. O leite dele não é qualquer leite. Já tentamos todos os tipos de leite, Roberta. Não, o leite dele é só Optamil. Então é um leite que custa quase R$90 uma lata. E quando ele tá agitadinho, ele mama de minuto em minuto, tá? Ele chega a tomar quase 10 mamadeiras no dia. O que a gente faz? Diminui a dose do TT, que é para ele poder comer, mas tem que dar o TT. E ele, tudo que eles fazem é com ritual. Por exemplo, ele vai brincar, ele pega essa aqui, a letrinha A. Ele vai falar com a letrinha primeiro, você dá a letrinha para ele, ele fala... Aí ele joga longe, tem uma força. Aí você vai dar outra letrinha. Para mamar é a mesma coisa, ele vai pegar a mamadeira, ele vai fazer uma cara feia, ele vai chorar, ele vai falar alguma coisa com a mente dele. Depois ele mesmo pega a mamadeira e aí ele mama. Só que assim, quando ele não tá legal, ele mama várias vezes. Mas não toma nenhum remédio controlado ainda. Pra glória de Deus. O que a gente tenta acalmar o Cauã? A gente tenta acalmar o Cauã brincando, tenta acalmar o Cauã. Quando ele vai entrar em crise alguma coisa, a gente brinca. Quando não tem jeito, não tem jeito. Tem que deixar chorar quietinho. Você não pode nem pôr a mão, porque senão ele se joga e se arrebenta. Mas é muito raro. O que a gente faz? Pega o Cauã, corre no carro, joga pra cima, brinca, faz alguma coisa que distraia ele. Então a gente tenta usar... Tira o foco dele, né? Dá suco de maracujá pro Cauã, é assim. E o que você imagina, assim, que seria o mundo ideal pro Cauã? Um mundo ideal pro Cauã? No sentido de sociedade. Porque em casa ele tá muito bem resolvido. Mas a gente tem que pensar que daqui a pouco o Cauã vai para a escola, daqui a pouco o Cauã vai para culto, e esses ambientes estão preparados? Não. Infelizmente, não. Eu fiz uma pós-graduação agora, Roberta. E eu tive o direito de escolher a tese para o final do curso. E a tese que eu escolhi foi sobre a inclusão das crianças autistas nos ambientes sociais, seja a igreja, seja a escola. E é emocionante. É lógico que a gente está muito aquém daquilo que a gente pode ser como igreja.
Porque a igreja precisa se mobilizar. Alguém tem que se levantar e investir nisso. A Marta Costa fez esses dias, você viu? Eu vi. Você viu o que ela fez? Ela fez um encontro. Um encontro com todas as líderes de crianças sobre o autismo. Aquilo é extraordinário. E foi assim, setoriais. Não foi assim, só para o Belém. É isso que tem que ser feito nas igrejas. Palestras. Eu faço isso individualmente. Eu faço isso no WhatsApp com alguns grupos. E nas igrejas, isso pode ser até um projeto seu, Roberta. Sabe? Porque precisa, né? Precisa, não que as tias, não que as professoras sejam pessoas ruins, é que elas não conseguem ainda administrar essa situação pelo fato de conhecimento. Então, nós temos um medo terrível. Vou falar a verdade para você. Terrível. Na igreja, não tanto, porque eu sei que a gente vai estar ali pertinho dele. E se precisar interferir educadamente e falar, mesmo ele com o cordãozinho hoje, a identificação sobre o autismo hoje está ajudando bastante. Esses dias, posso contar uma experiência? Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo, né? Dá tempo? Dá. Eu fui num parquinho com o Cauã. Ó, é uma luta para você sair com uma criança autista. Se ele vê a bexiga do menino, ele quer aquela bexiga. E aí, se ele não tiver com o cordãozinho, ele tem um tratamento. Se ele tiver com a identificação, ele tem outro tratamento. Nós, seres humanos, temos essa dificuldade, até cristãos, de tratar as pessoas diferente quando a gente sabe do problema da pessoa. Quando a gente não sabe, a gente já sai de peito aberto fazendo o que a gente acha que é certo. Então, eu cheguei lá, era final de ano, a gente tem uma dificuldade grande, às vezes a Débora tá cansada, esgotada, fala, vamos, filha, pro parque com ele? Ah, mãe, vai chegar lá, ele vai querer. Deixa ele querer. A gente fica 5 minutos com ele hoje. Ele vai chorar, a gente vai sair triste, a gente vai para casa, amanhã a gente volta de novo. Aí ele vai ficar 10 minutos. A gente vai ficar nervosa, decepcionada, porque ele vai querer, tem um laguinho, um coisinho de água, como que chama? Um chafarizinho na praça, ele quer entrar dentro daquela água, aí não pode, mas ele quer entrar, e ele pega você, ele não fala, tudo é pela mão, ele te leva, ele quer, aí você fala que não para eles, soa como assim, nunca mais. Então, aquilo que para mim eu sei que não, porque não pode, pro Cauã não é que não pode, ó, é uma coisa que ele quer, e que na mente deles é assim, nunca mais você vai poder ver isso ou falar sobre isso. Então, eles têm um comportamento assustador quando eles ouvem o não. Então você tem que pegar, sair, aquilo constrange. Com a identificação, tá tudo melhor. Tá, mas ele tava sem o cordão. E eu fui, ele viu aqueles brinquedos que escorrega, que pula assim, que desce como se fosse um escorregador inflável. Ele foi. Aí chegou lá a moça, a fila. Ele não espera a fila. Ele quer. Tinha uma fila, aí ele gritando. Eu fui lá no pé do ouvido da moça, porque ele tava sem o cordãozinho, tava no carro. Falei, filha, ele é autista. Teria como você passar ele na frente? Se precisar, eu busco o crachazinho dele. Aí ela, não precisa, pode trazer. Tá. 15 minutos, tantos reais. Aí chamei a moça, falei assim, só que ele precisa de alguém especial pra ficar só com ele. Ah, eu fico. Ai, Roberto, que coisa linda aquela menina. Aí ele foi, venceu o prazo dele, mas ele não queria sair. Aí eu falei, então, faz mais 15 minutos. Aí, só que a moça já estava esgotada. Porque ela tinha que subir e descer com o Cauã. Mas no primeiro momento, quando eles viram ele na fila gritando, eu já vi o olhar das pessoas assim, tipo, nossa, ele é grande? Que criança sem educação que tanto grita? Depois que eu falei com a moça, passaram na frente, aí eu olhei para trás e falei, ele é autista. Quando eu falei ele é autista, aí as pessoas estavam na fila com aquela cara de, nossa, que mulher, né, que não sabe que tem fila, começou, não precisa ter dó. A gente tem que ter consciência de que o comportamento dele não era para ser aquele, se ele fosse normal. Mas como não é um comportamento normal, ele reage daquele jeito. Então, é muito triste você ter que mostrar um crachá para alguém, para a pessoa poder ter paciência com uma criança que está tendo uma crise. Então, esse despreparo, em qualquer ambiente social, hoje é muito carente. A gente sofre menos só se tiver com o cartão de identificação dele. Se você não tiver, é preconceito na certa. E o cartão de identificação é assim, né? As pessoas também precisam saber o que significa. Exatamente. É por isso que às vezes as pessoas falam assim, por que todo outubro rosa tem que fazer consciência da mamografia? Por que todo mês não sei que cor lá, consciência? E dos autistas também tem. A mesma coisa. Porque a gente precisa ficar repetindo
às vezes, o óbvio. Para que as pessoas aprendam, né? Exatamente. E vejam que não adianta. Ela ignorar o fato não significa que o fato vai deixar de existir. Não. A gente precisa, como sociedade, resolver ajudar, resolver aprender e resolver conviver. Porque vai ser melhor para todo mundo. Né? Roberta, a última pesquisa que foi feita, eles falaram o seguinte, que aproximadamente tem 70 milhões de autistas no mundo. Desses 70 milhões de autistas no mundo, 2 milhões estão somente no Brasil. Isso pode alterar para mais para menos? Lógico que pode, até porque muitas crianças nem foram diagnosticadas. Tá cheio, tá fervendo de crianças que têm a gente chama de transtorno espectro autista, o TA, e que não sabem, não estão sendo cuidadas, porque os pais aprenderam que aquilo é normal. Se demorar para andar, uma hora anda. Se demorar para falar, uma hora fala. Mas a maior angústia no coração da gente com o espectro autista, Roberta, não é nem com o problema dele não falar, é dele não associar a fala com as coisas. É não ter o entendimento de que aquilo que você está falando, ele consegue entender, ele não consegue. É a questão da comunicação, né? Não encaixa, não entra. Mas com o tratamento, a gente chama de as terapias, nossa, Roberta, que gracinha. Como eles melhoram muito, muito, muito. Desde a coordenação motora, tudo, comportamento, tudo. As brincadeiras vão sendo mais pacíficas. E olha, é lindo. É lindo. Bom, o nosso tempo já acabou. Mas a gente vai encerrar com a promessa de bis. Verdade, porque verdade. A gente tem tanta coisa ainda para falar e para aprender sobre o autismo. A Beth ainda tem tantas coisas na vida dela que ela pode compartilhar, verdade. Que vai te inspirar aí em casa também. Então, assim, você volta. Eu volto. A gente vai falar mais sobre isso e vai, com certeza, inspirar muitas mães, pais, as famílias, que estão ali do outro lado. E que precisam abraçar essa causa. É uma causa que precisa ser abraçada. Principalmente por nós que somos cristãos, Roberta. Abraçada. Tem pais que não têm coragem de ir para a igreja. Porque eles se sentem humilhados pela forma com que os filhos são recebidos. Então essa inclusão como corpo de Cristo, essa inclusão do diferente com aquilo que é o atípico com o típico, é muito importante. Faz parte do nosso papel como cristãos. Verdade? E por isso a gente tem que falar mais sobre isso. A gente tem que falar mais sobre isso. Mas, como não temos tempo hoje, eu vou deixar a lembrancinha da canequinha. Obrigada, amiga. Agora a gente tem até um adesivo aí do nosso podcast. Pra gente pôr no nosso carro. Pra que essa mensagem toda que a gente está gravando, assim, né? Que nos podcasts tem tantos outros assuntos que eles possam ser compartilhados. Porque a intenção do podcast na Kombi sempre foi essa: inspirar pessoas, trazer conhecimento, fazer com que as pessoas pertençam assim, à sociedade de uma maneira que elas se vejam incluídas e com capacidade de incluir também, né? E eu acho que é tão importante. Às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho, graças a Deus, não tenho nenhum desses problemas em casa. Peraí, mas você vive numa sociedade. Exatamente, Roberta. Então você vai encontrar pessoas com dificuldades na padaria, no açougue, no mercado, na igreja, na escola, e você pode ser parte da solução e não do problema. Verdade. Não é verdade? E eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar um trisquinho dessa experiência, sabe? E o Senhor continue te usando. Não é algo comum, não. É algo que no mundo espiritual isso tem um valor muito grande, sabe, Roberta? Mesmo as histórias mais simples, mesmo as histórias de um profissional, em tudo isso a gente vê a mão de Deus. Deus te abençoe. Obrigada pela oportunidade, tá? Amei. Imagina. Amei. A gente que agradece. E você que fica em casa, não esquece de compartilhar, curtir, comentar, porque essa mensagem precisa chegar, verdade, a todos os cantos aí. Verdade. Deixa seu comentário, sua experiência, não é verdade? Nos comentários. Exatamente.
Se você se identificou, falar, ó, na minha casa também é assim. Isso. Ou dar uma dica pra uma mãe, quando tá em crise eu faço desse jeito, Isso. né? E aí as mães também vão se identificando, Muito né? bem, uma ajudando a outra. Exatamente. Né? E pra você que fica, um beijo e até o próximo episódio.